nasci em São Caetano do Sul. A minha infância foi cercada por livros e música, porque a minha avó gostava de contar historinhas para mim. Então, ela tinha os livrinhos, me mostrava, e com isso eu adquiri o gosto de ler, né? E a música por conta do meu pai, porque meu pai tocava numa banda quando solteiro e gostava muito de música italiana, música clássica e assim por diante. Então, também eu cresci ouvindo o quê? Tipo Tito Schipa, Benomino Gigli, nas vitrolas que a gente tinha no passado, né? E ouvindo muita música clássica no rádio, né? Nas rádios que programavam esse tipo de música. E com isso, eu desenvolvi o gosto pela música, toquei piano, meu pai me comprou um piano quando criança. Eu me casei, né, mais tarde e meus filhos, nenhum deles seguiu a música. Também nenhum deles seguiu o curso de psicologia como eu, o marido advogado. Bom, deixa eu me falar sobre minha família. Meu marido, Alberto Custódio, me casei em 1970 e em 1973 eu fiz a minha defesa de tese e nasceu a minha filha. E daí para frente eu tive mais 3 filhos, ao todo 4 filhos. A Renata, a mais velha, o André, o Flávio, a Patrícia e, mais recentemente, ganhei uma neta, filha do André. Meu pai, minha avó, a influência da minha mãe. Eu era também uma grande colaboradora da minha mãe, que também teve 4 filhos, nos cuidados de casa. Então, essa era a minha atividade na época. Eu cresci em São Caetano, fiz o curso primário no Bartolomeu Bueno da Silva. Esse colégio hoje mudou de espaço, mas era um prédio antigo na época, né? E fiz o início do ginásio no Instituto de Ensino de São Caetano. Só que meu pai trabalhava na Moca, então ficaria mais fácil para ele que todos nós mudássemos para a Moca. E foi o que nós fizemos, fomos para a Moca. Na Moca, para dar continuidade ao estudo, eu continuei no Colégio São Judas Tadeu, que hoje é a grande Universidade de São Judas, lá na Moca, muito conhecida. Aí eu tinha que fazer o colegial, naquela época era o clássico ou científico ou escola normal. Optei por fazer o clássico, não tinha no colégio durante o dia nem à noite, aí fui para o Colégio Coronel Bonifácio de Carvalho, em São Caetano do Sul. Fiz o primeiro colegial lá. E lá, por acaso, eu tive meu primeiro contato com aquilo que praticamente definiu a minha carreira profissional, a minha carreira como pesquisadora, que foram os testes psicológicos. Nós tínhamos um professor de história que era excelente, o Maurício Trachtenberg, e um dia ele nos pergunta se a gente gostaria de fazer uma orientação vocacional. E todos nós concordamos, e ele trouxe a Raquel Vieira da Cunha, que, por acaso, também era acadêmica, né? E a Raquel aplicou uma série de testes na gente, inclusive acredito que ela tenha aplicado um teste do tipo questionário íntimo, o Varteg, o CIA, o questionário íntimo do Miri Lopes. O Varteg também estava sendo desenvolvido aqui na USP, na USP era desenvolvido, também era pesquisado na PUC. E o CIA, eu imagino que foram esses testes, porque depois eu os reconheci quando fazia o curso. O CIA, para começar, é uma adaptação do WB, do David Wechsler, feito por um professor, não sabia, né? Depois fiquei sabendo, por um professor de estatística meu, o Raul de Moraes. Nesse meio tempo, meu pai falece e nós temos que voltar para São Caetano, para a nossa casa, e eu tive que também mudar de colégio, estudar durante o dia, porque andar à noite para estudar, pegar ônibus, ir para cá, para lá, era difícil. Então, mudei para uma escola que tinha o colegial clássico durante o período vespertino. E optei pela Liberdade, a Escola Estadual São Joaquim, lá na Liberdade. E aí, lá na escola, eu tive contato com outro professor que também teve grande influência na minha vida, que foi João Eduardo Villa-Lobos. Ele era professor de filosofia e dava aula na Faculdade de Pedagogia aqui na USP. Por conta disso, eu resolvi também fazer filosofia.
Então, fui orientada a fazer psicologia, acho que eu não dei o resultado daquela orientação vocacional, né? Eu fui orientada a fazer psicologia, preferencialmente pesquisa, mas o João Eduardo também me influenciou para fazer filosofia. Então, eu entrei nos dois, filosofia e psicologia. No final, acabei optando por ficar em psicologia e entrei no SEDES Sapiense. Agora, o contato com a filosofia na USP também me fez conhecer outras pessoas, outros professores, a Gilda, esposa do professor Antônio Cândido, o João Cruz Costa. Nossa, a gente gostava muito do João Cruz Costa. Ele era um crítico da psicologia também, né? Mas acabei ficando no SEDES e do SEDES, de repente, acho que foi até no viaduto do chá, duas colegas se encontram comigo e falam, nós estamos indo para a PUC, você não quer ir para a PUC? Eu falei, para a PUC? Então vamos para a PUC também, né? Fiz só um ano no SEDES e fui para a PUC. Por acaso, nós tínhamos professores comuns também no SEDES e na PUC, por exemplo, a Maria Fernanda Beirão. Era professora nas duas universidades, nas duas instituições. Lá na PUC, eu tive um envolvimento com avaliação psicológica, que era uma coisa assim incrível. Eu acho que a universidade, o curso, aliás, respirava avaliação psicológica o tempo todo. Por quê? Porque nós tínhamos vários professores que estavam envolvidos com esse tipo de atividade, né? Então, nós tínhamos muito intercâmbio de professores da Universidade de São Paulo, da USP, da Pontifícia Universidade Católica, PUC, e constantemente nós éramos visitados por outros professores, até que, porque eu acho que o próprio professor Enzo Aze, que era o diretor do curso, de alguma maneira promovia muito esse intercâmbio entre os cursos e entre os vários pesquisadores que estavam atuando na área. E a USP já tinha começado o seu curso de psicologia, não tinha a primeira turma formada ainda, e eu era da primeira turma da Pontifícia Universidade Católica, um curso programado para acontecer em 6 anos, como de fato várias turmas saíram de lá com essa proposta. Depois foi feita uma modificação e ficou com 5 anos, como todos os demais cursos. Mas na época, acho que os únicos cursos de psicologia que nós tínhamos em São Paulo eram do SEDES Sapiense, da Pontifícia Universidade Católica e da Universidade de São Paulo. Agora, a aplicação de testes psicológicos, o estudo de testes psicológicos era muito frequente lá na USP, e até então era feito pelos psicologistas. Agora que nós estávamos formando os primeiros psicólogos. Então, começamos a estudar com os antigos psicologistas, que depois foram reconhecidos como profissionais e todos eles adquiriram o título de psicólogo. Por exemplo, um deles, o Efraim Rojas Bucalando, era meu professor, mas ainda não tinha o curso de psicologia, ele era um especialista. Posteriormente, com o reconhecimento da profissão, todos foram reconhecidos também como psicólogos. Eu acho que esse intercâmbio, essa necessidade de se estudar muito a avaliação psicológica, que é uma tarefa do psicólogo, essencialmente do psicólogo, em que pese vários médicos tenham construído até instrumentos de avaliação, é uma tarefa do psicólogo também, acho que mais do que ninguém, do psicólogo, né? E eu acho que talvez por isso havia esse grande interesse em divulgar os instrumentos, promover o conhecimento, fazer pesquisas com os testes de psicologia. Acho que a gente poderia dizer o seguinte, que essa ênfase, de alguma maneira, queria propiciar para os futuros profissionais um refinamento no instrumento, ou no instrumental que ele estaria usando. Um refinamento com as técnicas, um estudo mais aprimorado com todos os instrumentos que até então existiam, para que eles dessem conta de um bom diagnóstico, né? E aí, quem eram os meus professores de avaliação? Eu fui aluna da doutora Aniela Meyer Ginsberg, fui aluna da Silvia Portela, de todas as pessoas que assessoravam a Aniela, né? A Silvia Murbach Portela, a Lúcia Carvalhais Bonilha, a Rosa Maria Macedo, todas elas envolvidas com padronização de instrumentos de avaliação psicológica. E fui orientada pela Ana Maria Popovic na atividade clínica.
Ela era conhecida como daquelas que pesquisaram o metropolitano, das que fizeram estudos com o Bender, das que fizeram, aliás, foi a que fez uma introdução do WISC em nosso meio. Primeira tradução do WISC, o Ashley Intelligence Scale for Children, foi dela. Theo Van Kolk, Efraim Rojas Bocalandro, Betty Katzenstein-Schoenfeld, a Tessie Burgemeister, que fazia um trabalho paralelo com a Margarida Windrose aqui na USP, e fizeram uma tradução do material do Bender Kopitz, que a gente não pode dizer por aí, mas até hoje os alunos usam, né? Mas foi excelente o trabalho das duas. E, além disso, nós tínhamos outros professores não tão envolvidos com avaliação psicológica, como era o caso, por exemplo, da Matilde Neder, o André Teixeira Lima, o José Camargo Lima, o Nelson de Campos Pires, o Paulo Savaia. Quem mais? Paulo Savaia. A Noemi da Silveira Rudolfer, que foi dar aula para a gente, era daqui da USP, foi dar aula para a gente. O Valdir Biscaro, Maria do Carmo Guedes, com quem eu fiz pesquisa no passado, o Joel Martins, o Ain Krumspon. E não podemos esquecer do Enzo Aze. Enzo Aze tem uma trajetória profissional que é muito interessante. Depois de ter saído de lá, ele foi diretor da Faculdade de Medicina da Santa Casa, e ele introduziu uma estratégia muito interessante na época, até chamou a atenção dos alunos das outras faculdades de medicina. Ele colocou os alunos desde o primeiro ano acompanhando os pacientes no leito com os professores da casa, coisa que nas outras faculdades, não sei como é que está agora, mas isso só acontecia mais tarde, quando os alunos entravam nas atividades de estágio. Então eu achei que ele foi assim, ele foi uma pessoa que deu grandes avanços, promoveu muita coisa na área da psicologia e, no caso, da psicologia médica, né? Nós estudávamos a avaliação psicológica lá na PUC em 2 espaços, na Monte Alegre, onde funcionava o curso, e também na clínica, que era na Cardoso de Almeida. E estávamos sempre sendo estimulados a pesquisar a cada vez mais. Eu posso dizer que hoje, acho que nenhum aluno fazia o que nós fazíamos naquela época. Por exemplo, além de aplicar uma série de outros testes, eu apliquei 4 vezes o Therman Merrill, depois de uma primeira experiência, onde eu levei o material para casa, apliquei em casa, né? Eu apliquei mais 4 vezes no grupo experimental da Lapa, talvez até por conta de alguma experiência que os nossos professores faziam. E também a Aniela, num certo momento do seu curso, promovia um trabalho de estudo de caso, praticamente, né? Com várias provas de avaliação da personalidade, como o Rocha, Pfister, PMK, TAT e assim por diante. Esses aspectos todos eu até relato numa obra que eu publiquei no Boletim da Academia, tá? Até aqui. Eu acho que vale a pena depois o pessoal dar uma olhada. Eu gostei de fazer esse texto sobre a história da avaliação psicológica, né? E as pesquisas também aconteciam integradas à Universidade de São Paulo, porque eu fiquei sabendo, por exemplo, que a Aniela estava pesquisando junto com Carolina Bori, que depois ficou conhecida como uma professora que se dedicou à psicologia experimental, o behaviorismo, ao estudo de Skinner. No passado também trabalhou com avaliação psicológica. Isso me fazia... Eu tenho uma outra coisa também, eu estive muito presente na própria PUC, né, Pontifícia Universidade Católica, eu estive muitas vezes presentes às reuniões da Sociedade de Psicologia, nas reuniões das divisões. E lá a gente ouvia os professores, todos esses sobre os quais já falei, falarem sobre as pesquisas, muitas delas usando avaliação psicológica. E tinha que frequentar também a biblioteca do Instituto de Administração, lá na Doutor Villanova, porque lá tinha um acervo de periódicos científicos importados muito interessantes para a área de avaliação psicológica. E lá estávamos nós. A minha carreira profissional, bom, estou falando sobre o meu ensino. Na minha carreira profissional começou em São Caetano. Eu voltei para São Caetano para dar aula justamente nas escolas onde estive, no Instituto de Ensino, no Bonifácio de Carvalho, para dar aula no curso normal.
Depois do curso normal, depois de ter dado aula no curso normal, fui dar aula numa faculdade, na PUC. Por acaso, até por influência de uma colega. Não foi na PUC, desculpe-me. Eu dei aula primeiro numa faculdade de filosofia em Sorocaba, por influência dessa colega. E por conta dessa experiência com avaliação psicológica, porque na verdade eu era monitora da professora Silvia, era monitora da Daniela, né? Então, por essa experiência, me convidaram para dar aula na PUC. Me convidaram para dar aula na Universidade Metodista, antigo Instituto Metodista de Ensino Superior, onde eu estou até hoje, dando aula também. E eu me deparei com uma outra situação. Fiz estágios também, fiz estágio na PAI, na Philips, sempre envolvida com avaliação psicológica, e me deparei com a seguinte situação. Bom, se eu vou continuar dando aula, eu preciso continuar a estudar. Aí eu resolvi fazer o curso de pós-graduação. E foi aí que eu entrei na USP. Na época, vocês podem ter notado que eu tive assim várias possibilidades de trabalho, eram uma atrás da outra, várias concomitantes, coisa que hoje é tão difícil, né? E eu recebi ao terminar o curso, recebi um convite do professor Valdir Biscaro para atuar como psicóloga na área de recrutamento e seleção na Lacta. E eu recusei, falei, não dá. É muita coisa, eu quero continuar somente com o magistério, porque eu quero constituir a minha família, como de fato depois nasceram os meus filhos e assim por diante. Na pós-graduação, aqui agora no Instituto de Psicologia, entro em contato com outros profissionais, outros professores que estavam pesquisando avaliação psicológica. A minha própria orientadora, professora Odete Lourençon Van Kock, o professor Arrigo, o professor Nelson Rosamilha, fiz uma das primeiras pesquisas aqui dentro com o professor Nelson Rosamilha, a Maria José Barros Fornari Aguirre, o Romeu Moraes Almeida e assim por diante. E dei continuidade aos meus estudos aqui. Bom, uma vez terminados os meus estudos de pós-graduação, a minha tese foi sobre o PMK, avaliação de ansiedade na Manifest Anxiety Scale e no PMK, baseado no material que eu tinha, num serviço que eu já estava prestando, né, como psicóloga em recrutamento e seleção, lá no Banco de São Caetano. Existia um Banco de São Caetano também, e lá estava eu atuando. Bom, como vocês viram, foi sempre uma trajetória ligada à avaliação psicológica, mas tem um problema sério com a avaliação psicológica que eu gostaria de trazer aqui. No passado, quando eu comecei a fazer meu curso e quando eu comecei a dar aula aqui, dar aula ali, não sei mais o quê, me perguntavam, mas o que você está estudando? E eu falava, avaliação psicológica, o teste tal e assim por diante. Então você é uma técnica? Como assim uma técnica? Então você é uma psicologista, você não é psicóloga. Pois por quê? Porque nós psicólogos não gostamos de avaliação psicológica. Era uma coisa do tipo, né? O que nós gostamos mesmo é da psicanálise. Até se dizia isso, eu publico também nesse texto, né? Até se dizia o seguinte, olha, eu fiz o curso de psicologia, mas eu sou psicanalista, não sou psicólogo. E alguns chegavam até a dizer o seguinte, você é testóloga, né? Então havia uma imagem muito ruim da avaliação psicológica e até se entende por quê. Porque a avaliação psicológica servia para designar quem era saudável e quem não era saudável. A avaliação psicológica servia para colocar crianças numa classe especial. E a gente constata o seguinte naquela época, muitas crianças provavelmente foram destinadas a uma classe especial porque não havia tempo para se fazer uma boa avaliação psicológica. Os profissionais da época tinham que trabalhar em postos de saúde, provavelmente, em clínicas conveniadas, sei lá, e tinham o quê? Meia hora para fazer uma avaliação psicológica. Eu tenho, por exemplo, uma informação era uma aluna de uma comunidade da periferia, lá em São Bernardo do Campo. Ela estava fazendo uma estagiária nossa, da metodista, estava fazendo um atendimento lá nessa comunidade, aliás, acho que é da favela naval, que agora, acho que há pouco tempo pegou fogo, né? Então, esta menina faz um desenho estranho,
chama a atenção da estagiária, da professora que a estava orientando, que era uma professora lá da Metodista, a Hilda, foi me orientando, a Hilda foi me orientando de mestrado lá na Metodista, doutorado aqui. A Hilda vai conversar com a gente e traz o caso para nós, porque é um caso que chamou muito a atenção. Ela, quando a estagiária pergunta para ela o que está acontecendo, o que você quer me falar? Ela diz que ela estava sendo estuprada por um adulto que vivia com esta mãe, eu não sei se era o pai, se era um padrasto, que ela já tinha avisado essa mãe não sei quantas vezes, a mãe não queria ouvi-la e ela estava querendo que alguém ajudasse. Olha, o número do telefone celular da minha mãe é esse, olha, por favor, ligue para ela. Agora, isto não aconteceu num primeiro momento em que ela está lá colhendo dados com essa aluna. Isso demorou para acontecer. Por quê? Porque ela precisava adquirir uma confiança nessa estagiária. Então, depois que ela conseguiu isto, ela pôde dizer, bom, eu posso pedir para você me ajudar, você, por favor, faça isso. Já aconteceu de se obter desenhos ou respostas desse tipo em outros momentos, quando a situação era outra. Eu vi numa outra situação, quando a criança já estava dentro de uma delegacia da mulher, a mãe se queixando do pai ou do padrasto também, e a criança, por acaso, apresentava uma produção desse tipo, mas é raro. O que eu quero dizer é, para se conseguir essa informação, você tem que conquistar a confiança do teu profissional. E você, como profissional, tem que conquistar a confiança desse sujeito que está sendo investigado. Isso não aparece assim de um momento para outro. Então, por isso que muitas vezes os resultados nos processos diagnósticos são muito falhos, muito irregulares e assim por diante. Eu, uma vez, numa das minhas publicações, que está aí também, acho que vocês poderão ver, eu falo que o profissional que vai a campo fazer um diagnóstico precisa de tempo. Ele precisa de tempo para interagir com o sujeito, ele precisa de tempo para conhecer a família desse sujeito, ele precisa sair a campo muitas vezes, como muitas vezes botei estagiário para ir para a escola, para saber o que se passava na escola, como também eu fiz isso no passado. Eu ia para escolas, eu ia conhecer os alunos no seu espaço de trabalho e fui fazer uma visita domiciliar. A Ana Maria Popovic nos havia ensinado isso e nós tínhamos esquecido disso. Agora nós estamos retomando isso. Então, acho que uma mensagem que eu gostaria de falar mais coisas, né? Vou dar um exemplo que eu acho que é muito interessante. A padronização, por exemplo, do Goodenough, originalmente pela autora, pela Florence Goodenough, previa aplicação em sujeitos de 3 a 14 anos de idade, se não me engano. E aí, um dia lá na PUC, em Campinas, eu falei, bom, vocês podem aplicar, a padronização foi programada para sujeitos assim, 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 vocês podem sair a campo, aplicar, depois a gente vai ver como é que se avalia. E aí, de repente, chega um aluno com o seguinte desenho de um adolescente. Como é que se diz? É um mexicano com um poncho enorme, com um chapéu desse tamanho, e eu tinha que ir lá avaliar se tinha braços presentes, tronco presentes, dedos presentes, polegar em oposição, que mais? A boca também, com os lábios representados, 2 olhos com pupila. Não dava, é impossível. Como é que a gente vai avaliar isso? O bom senso vai ter que mostrar que a gente tem que levar em conta uma série de variáveis que possam interferir, como, por exemplo, ir a campo, já tive essa experiência também, colher desenhos de índios, desenho de família de índios. É diferente, a família dele é diferente da nossa família. Então, antes de sair a campo e interpretar, nós temos que conhecer as variáveis culturais. Então, uma mensagem que eu gostaria de deixar para todos é o seguinte: a avaliação é válida. Ela continua sendo importante até hoje. Tanto é assim que na área da saúde, por exemplo, a partir dessa segunda revolução na área da saúde, que envolve a necessidade de incluir o estudo do comportamento, também estudos psicológicos em saúde, muitos autores começaram a investir na área da avaliação psicológica.
Se ela é válida ainda, se muita gente está investindo, a gente tem que aproveitar. Mas para que se possa aproveitar, nós temos que saber o momento certo de se aplicar um instrumento, dar um tempo para essa criança ou para esse adulto se mostrar a gente, estar à vontade diante da gente. A gente tem que ter um bom senso para avaliar aquilo que nós estamos recebendo como resposta. E a gente tem que estar atento à padronização do instrumento, isso tem que acontecer, tem que ser constante, é necessário, é uma das coisas que o nosso Conselho Federal está promovendo hoje. Então, desta maneira, eu acho que a gente pode fazer uma boa avaliação psicológica. Fora isso, é impossível. Nós vamos fazer aquilo que muitas vezes já fizemos no passado e que não deu certo. Então, temos que ter tempo, temos que ter paciência e temos que investir em bons instrumentos. Eu acho que no caso, por exemplo, academia, acho que deu para notar que vários dos meus professores foram e são acadêmicos ainda, estão envolvidos aqui na academia. Eu acho que essa história da psicologia, a academia está preservando e com ela a história da avaliação psicológica, que é a área na qual eu estou trabalhando. Então, essa história tem que ser preservada e eu espero que haja uma continuidade nesse sentido, de se guardar a história da psicologia para que os futuros alunos saibam o que se fez, o que se faz e como nós estamos indo com esta profissão.